Eu vejo, claro, com alguma preocupação, com alguma ansiedade que se mexa em algo que está funcionando, mas eu acho que tem que ter muito debate antes de uma mudança de algo que até, pelo menos para o nosso setor, veio contribuir nesses últimos anos. Patrocínio Samsung. Saia da mesmice com nosso dobrável Galaxy Z Fold 4 5G. Patrocínio Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do UOL. E o nosso convidado hoje é o Paulo Antunes. Ele é diretor-geral da churrascaria Fogo de Chão no Brasil. A Fogo de Chão foi fundada em 1979 no Rio Grande do Sul, mas hoje tem uma presença maior fora do Brasil do que aqui. São 69 restaurantes no total, sendo 54 nos Estados Unidos e 8 no Brasil. A rede também tem presença no México e na Arábia Saudita. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer sentar aqui nessa cadeira onde grandes líderes passaram. Prazer estar falando com você e com a tua audiência. Legal. Paulo, vocês passaram tempos difíceis na pandemia, né? Foram mais de 400 demissões só no Brasil. Esses postos de trabalho já voltaram? Como que está a situação da Fogo de Chão hoje? É com muita alegria que a gente fala que eles não só já voltaram, então todos foram convidados a retornar à empresa, como nós já contratamos mais 150 pessoas em função do crescimento da empresa depois do retorno da Covid. Qual que é o momento que a Fogo de Chão está vivendo hoje? Está vivendo um momento de operar em vários canais e em vários formatos. O que significa isso? Nós temos, como você acabou de dizer, uma plataforma que é o iFood para quem quer comer fogo de chão em casa. Então hoje a pessoa pode estar no trabalho e pedir alguma coisa para almoçar ou em casa com a família. A pessoa pode ir aos restaurantes da Fogo de Chão, que é o nosso principal produto, mas tem várias opções. Então ela pode ir e comer só o buffet de salada, que a gente chama de market table, porque ele se assemelha a uma banca de mercado, tudo que é fresco. Então tem condições super atrativas, um preço super competitivo, que é R$ 79,00 para a pessoa comer somente o buffet de salada. Ela pode colocar uma proteína, e aí vai variar de R$ 89,00 a R$ 108,00 no modelo comer quanto ela quiser para se satisfazer. Tem a experiência completa, que custa R$ 199,00, são 18 cortes de carne mais o market table, que é o buffet de salada. E hoje nós temos cortes que são à la carte, que são especialíssimos, que é o dry aged, é uma carne maturada em casa, são 2 cortes, é o T-bone e o tomahawk. E tem também cortes wagyu, que é de uma carne com um marmoreio excepcional. É, digamos, a maior iguaria das carnes hoje no mundo. Além disso, tem o bar Fogo, tem a charutaria Fogo, que a gente chama de Next Level Lounge. Então, são várias experiências. A pessoa pode ir para uma caipirinha e para um hambúrguer, pode ir para um charuto e um brandy ou um conhaque, e pode ir para o que fez a fama nesses 43 anos de Fogo de Chão, que é a experiência completa, que é o tradicional rodízio. Vocês pretendem chegar em quantas lojas no Brasil? O objetivo é ter entre 15 e 18 lojas em 5 anos no Brasil. É uma expansão importante, né? Porque vocês Muito. têm 8 lojas já faz bastante tempo, né? Sim, que são 8. Sim. Então, em 5 anos, nós podemos dobrar a operação em número de lojas, ou passar a ter 15 lojas, o que é um crescimento expressivo para quem tem 8 lojas. Abrir 7 lojas já vai ser um desempenho muito bacana. E na sua visão, qual que é o potencial do mercado brasileiro? Eu estou ouvindo você falar sobre esse plano de expansão, que é um plano bem
forte, né, de expansão, e eu fico pensando, por que vocês estão com esse plano agora, considerando que a Fogo de Chão já tem bastante tempo e passou tanto tempo com essas 8 lojas, por que vocês enxergam que esse é um momento propício para essa expansão e falar um pouco sobre esse potencial do mercado brasileiro? Eu acho que 3 razões principais. A Fogo de Chão cresceu, se consolidou e hoje é sinônimo de qualidade em experiência de carne premium. O que vai permitir essa expansão é esse número de opções que a gente passou a dar dentro de cada uma das Fogo de Chão. Então você pode ir para um almoço rápido, comendo só o buffet de salada, que a gente chama de market table, e isto é super acessível e super competitivo com outros concorrentes que tem no mercado. Então, essa opcionalidade vai permitir a gente expandir numa velocidade muito maior do que o que a gente vinha expandindo antes. E eu acredito também, a terceira, é que em função desse período difícil que a gente passou, podem haver oportunidades de pontos que passem a vagar, talvez até de outros restaurantes que tenham deixado de operar ou de oportunidades que apareçam no mercado imobiliário. A gente está vivendo um momento no Brasil em que a inflação está num patamar relativamente alto, né? As pessoas reclamam bastante que está mais difícil comer carne no Brasil. Como atrair, como que vocês estão fazendo para driblar a inflação e atrair o público mesmo nesse cenário? O que vocês entendem que esse cenário pode representar para Fogo de Chão? Esse é um grande obstáculo para todos os restaurantes. Se você está falando de um restaurante cuja matéria-prima principal é carne, que é o caso da Fogo de Chão, ainda maior. O que nós fizemos, qual foi a nossa estratégia? Claro, em adição a todas as negociações e buscar manter ou melhorar a qualidade com condições competitivas, nós assumimos parte da inflação da carne na nossa margem. Isso significa nós retardamos o repasse de preço e quando o fizemos em menor escala. Isso, claro, come a margem, come parte do resultado, mas a gente espera que haja uma troca em termos de volume de pessoas, um reconhecimento, digamos, do público que, claro, não é barato hoje aos restaurantes. No entanto, com as opções competitivas que a gente coloca e com a qualidade, com a experiência que a Fogo de Chão oferece, a gente poder capturar uma fatia maior de mercado. Você comentou um pouco mais cedo que vocês têm no cardápio essa carne Wagyu, que é uma das carnes mais caras do mundo, né? Conta um pouco o que essa carne tem de especial, por que ela é tão incrível? Essa carne ela é proveniente de uma raça específica que, se criada da maneira correta, ela desenvolve um marmoreio, um entremeado de gordura entre as fibras, que quando você assa, o sabor da carne é inigualável, assim como a maciez. Então, diferente das carnes que nós temos na experiência completa, que você pode pedir quantas vezes quiser, nós oferecemos essa carne por cortes. Então, é muito comum que as pessoas vão almoçar ou jantar na Fogo de Chão, peçam a experiência completa ou peçam a experiência que couber, né, para o dia, ou só o buffet de salada, ou com uma proteína, uma experiência completa, e peçam um Wagyu ou um Wagyu para compartilhar. Então, digamos, estão 4 pessoas na mesa, vem 400 gramas de Wagyu, e aí cada um come 1, 2 fatias, e aquilo é uma experiência, a experiência máxima da carne. E com um bom vinho, então, é difícil bater. E vocês também têm a câmera Dry Aged. Sim. Como funciona? Faz 3 anos e pouco, a Fogo de Chão foi a pioneira desta maneira de comprar raça Angus certificada, cortes específicos, então são cortes com osso, que para a experiência da carne, o máximo é você assá-la com osso.
O osso ajuda a equilibrar a temperatura que você assa a carne, e perto do osso ela derrete a gordura de uma maneira diferente, aí a experiência fica sensacional. O Dry Aged é uma câmara de maturação a seco. Então é uma câmara como se fosse uma grande geladeira que controla temperatura e umidade, tem um ponto específico que ela amadurece, ela gera substâncias que auxiliam no amolecimento e no amadurecimento da carne, desenvolvem um sabor específico, amanteigado, um sabor, realça o sabor da carne, e como são cortes Angus certificado, elas têm mais gordura, têm um marmoreio maior, é uma carne que ela é melhor tratada, e aí o resultado é de maciez e de sabor também muito diferente das carnes que a gente come no dia a dia, muito especial. E na sua visão, quais são os maiores desafios para o setor de restaurantes hoje no Brasil? Eu diria que são 2 os maiores desafios. O primeiro é conseguir lidar com essa inflação que todos os países estão sofrendo, né, em função de todas as ações que foram tomadas, desde injeção de capital na economia, até, em alguns pontos, gerar mais demanda do que tem de oferta, e aí os preços sobem. Então, eu acredito que os restaurantes precisam de alguns anos para conseguir equilibrar a margem que tinham antes da pandemia. E a segunda para muitas empresas, a pandemia gerou um nível de alavancagem substancial. Então, precisa conseguir também trabalhar esta alavancagem, né? Trabalhar esses compromissos que foram assumidos durante a pandemia em momentos que se tinha despesa e não se tinha receita. E superados esses 2 desafios, aí talvez até um terceiro seja conseguir crescer com qualidade de mão de obra, conseguir crescer oferecendo a mesma qualidade quando tinha uma operação menor. Eu acho que esses são os principais desafios aí que ficam para nós executivos depois desse período suado. A gente teve eleições recentemente, né? E o novo governo fala em rever alguns pontos da reforma trabalhista que foi aprovada em 2017. Como que você vê essa possibilidade? Porque a reforma trabalhista ela é uma questão sensível principalmente para o setor de serviços, né? O mão de obra depois da matéria-prima, o aspecto mais importante da nossa operação. E grande parte da reforma trabalhista veio não para flexibilizar, mas para dar previsibilidade à relação empresa-colaborador. Então, eu acho que precisa ser feita uma ampla discussão antes do novo governo tocar a reforma trabalhista. Eu acredito que para todos os setores da economia ficaram mais claros, tiveram flexibilidade de parte a parte, tanto da empresa quanto para o trabalhador, de que o surgimento de novas vagas talvez estejam inclusive relacionadas a essa nova maneira de ver a relação colaborador-empregador. Então, eu vejo, claro, com alguma preocupação, com alguma ansiedade que se mexa em algo que está funcionando, mas eu acho que tem que ter muito debate antes de uma mudança de algo que até pelo menos para o nosso setor, veio contribuir nesses últimos anos. A gente comentou sobre o auge da pandemia, né? Você citou que vocês foram rápidos, né, em tomar decisões, e uma delas foi a demissão de, acho que, se não me engano, 420 funcionários, né, na época. E a empresa ela foi bastante criticada na época por conta disso, chegou a ser multada, acho que 17 milhões de reais, depois a multa foi revogada, né? Quero entender agora, passado todo esse momento difícil, se na sua visão houve algum erro na condução desse momento, se de repente
vocês deveriam ter feito essas demissões de outra maneira, ou às vezes nem demitido? Não sei, como que você avalia esse momento? Quando começou a pandemia, começou com um atraso aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos. E a nossa matriz fez uma avaliação correta, como eles estavam 3, 4 meses na frente, de que aquilo não seria uma crise pontual, que sim seria uma crise mais longa. Nos Estados Unidos, as relações de trabalho são, na minha leitura, um pouco mais simples. Então, você traz o trabalhador ou afasta com menos burocracia ou custo para a empresa. Aqui no Brasil, quando você fala, não tinham ainda sido editadas as medidas de afastamento temporário. Quando nós tomamos a decisão de desligar os colaboradores, foram visando duas coisas. Primeiro, que a nossa decisão fosse um impacto rápido no nosso caixa, então para realmente estancar os gastos, uma vez que não teria receita. E a segunda, por incrível que pareça, foi olhando a própria equipe, porque eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas 2/3 do ganho médio de uma pessoa que trabalha no restaurante vem da gorjeta, que hoje integra o salário das pessoas. Se o restaurante ia ficar fechado N meses, haveria uma redução do salário médio em 2/3. Ao passo que, se houvesse um afastamento, a pessoa teria tanto a rescisão quanto a fundo de garantia e outras verbas do desligamento, mais um auxílio a desemprego do governo. Então isso acabou para muitas pessoas. Nós seguramos 10%, 15% da equipe, e parte desta equipe que ficou acabava vindo pedir para a gente se não poderia ser desligada, porque era um período cujo ganho eventualmente desligado era maior do que quem estivesse trabalhando. Enfim, foram decisões rápidas que tomamos, acreditamos que foram as decisões corretas. Qualquer penalidade que tenha sido imposta foi revogada, né? Nós acabamos recorrendo e ganhando, e eu acredito que foi a melhor decisão, aí, pensando nas duas partes, tanto na empresa quanto no colaborador, para que houvesse uma empresa que ele pudesse voltar meses mais tarde, que foi o que acabou acontecendo. E você citou a questão das carnes, né, que vocês têm todo um tratamento especial e tal, e o rastreamento da carne é uma questão importante, né, para a sustentabilidade. Enfim, esse é um assunto que está sendo bastante debatido na sociedade brasileira hoje, por conta de, enfim, fazendas ilegais que têm criação de gado e tudo mais. Como que vocês lidam com essa questão na Fogo de Chão? Como que vocês lidam com a questão da sustentabilidade e, mais especificamente, com essa questão do rastreamento da carne? Essa, para nós, é uma questão muito especial, uma questão central, porque a carne que nós compramos impacta diretamente na experiência do cliente quando está na mesa. E tem uma máxima de restaurante que é: um prato pode ficar tão bom quanto o pior item de matéria-prima que ele utilizar. Como o nosso é somente a carne, então ela tem que ser muito boa. Em função disso, a Fogo tem uma tradição de conhecer as fazendas e de conhecer quem está processando a carne para nós. Além de usarmos grandes empresas como Marfrig, JBS, utilizamos empresas menores que compram de produtores específicos, lotes específicos de carne. Então, com isso, a gente garante tanto a origem da carne que vem para Fogo de Chão, como ela é tratada
uma vez feito o abate, embalado, refrigerado ou congelado e entregue para nós. Então, todo o processo é monitorado por empresas profissionais. Antes da Fogo de Chão, você trabalhou bastante tempo no Fasano, né? Sim. Olhando aí um pouco para a sua trajetória profissional, qual que você acha que é a principal dica que você poderia dar para quem está nos assistindo de como ser bem-sucedido na carreira? Enfim, não sei se tem algum desafio que você acha que seria importante você compartilhar com a gente. Olha, eu acho que o primeiro é perseverar. Eu tive 8 anos de história como CEO no Fasano, tive 15 anos de história sendo também diretor-geral na Alpha Graphics. Então, eu acho que com histórias curtas é difícil que a pessoa consiga entregar grandes resultados, né? Eu tive grandes mentores, grandes apoiadores no Fasano, o próprio Rogério Fasano, o Zeco, aqui na Fogo de Chão, o Barry, a Selma, o Rick. Então, eu acho que a combinação de grandes apoiadores, líderes que dão recurso, que auxiliam na visão e, claro, né, equipes que abracem a causa junto conosco, permitem a gente construir longas histórias. Então, eu acho que esse é a combinação do sucesso, a perseverança, histórias longas, porque muitas vezes a empresa ou nós mesmos temos que andar de lado, às vezes até um passo para trás, para depois poder dar alguns passos adiante. E quando isso é bem planejado, via de regra, os passos adiante valem muito a pena e são muito recompensadores, como eu estou tendo na Fogo de Chão e tive nessas outras empresas que tive também belas experiências profissionais. Qual?